Oi, pessoal. Vamos nessa aqui, né? Aula sobre autovetor e autovalor. Como é que vai funcionar isso aqui, então? Vamos lá. O que que é um autovetor e um autovalor? Um autovetor é basicamente, imagina que você tem um vetor. Na hora que eu transformar esse vetor, que eu pegar aqui e fizer uma aplicação da transformação dele, eu vou voltar nele mesmo, ok? Isso é um autovetor. Esse cara aqui é o autovetor. A gente chama ele de autovetor. Por quê? Porque eu peguei ele, transformei ele e ele voltou a ele mesmo. A definição formal é que se eu pego um vetor, transformo ele e recebo um alfa do próprio vetor, isso significa basicamente que eu tenho um autovetor. Ok? Alfa não, né? Desculpa, lambda. Bom, o que esse lambda significa? Ele significa o escalar, ok? Às vezes você vai transformar e você não vai receber o vetor, mas você vai receber o vetor multiplicado por um escalar. Então é isso aí, beleza? É até por isso que se chama autovetor e autovalor, porque quando você transforma, você recebe ele de novo, essa ideia de auto, de voltar, de ir para ele mesmo, ok? Então vamos lá. Bom, a gente tem que relembrar, né, que muitos de vocês talvez não lembrem, mas normalmente quando a gente tem uma transformação, a gente consegue descobrir uma matriz que é transformada nela, ok? A gente vai usar isso bastante em autovetor. Vamos supor que a gente tem aqui uma matriz de transformação A, ok? Quando eu transformo esse vetor, eu chego nesse cara aqui. Existem duas maneiras de descobrir qual que é a matriz associada a essa transformação. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente pode fazer? Muito simples. A gente vai pegar aqui o nosso span, né, o espaço gerador. Bom, a gente vai pegar aqui os vetores da base canônica, ok? São os vetores canônicos 1, 0 e 0, 1. E a gente vai chamar que eles são a base da nossa transformação, tá? Porque ela vai de R2 para R2, ok? Beleza. Como a gente tem isso definido já, o que a gente faz então próximo? A gente vai fazer o seguinte: aquele processo. Aqui é de onde eu saio e aqui é onde eu chego, ok? Bom, sabendo disso, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar os vetores da nossa base e jogar eles na própria base, né? Já que a gente está saindo do R2 para R2. Fazendo essa combinação aqui, a gente vai receber esses caras aqui. A gente sabe que a transformação de 1, 0 vai dar isso daqui. E a transformação de 0, 1 vai dar isso aqui. Beleza. Agora a gente substitui, calcula tudo bonitinho aqui, faz o sistema. Tranquilo, a gente chega nesses valores aqui de A, ok? Se a gente pegar eles e substituir nessa matriz aqui, a gente chega na matriz transformação, que também é chamada de A, ok? Quando a gente está falando de autovetor e autovalor. O segundo método é bem mais fácil. Esse aqui é o método padrão, bonitinho, né? O sagrado. E a gente tem o segundo método. Qual que é o segundo? Muito fácil. Aquela mesma transformação. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar cada uma das coordenadas e aí você vai dividir elas em x e y. Então aqui eu tenho 2x, 2y, 0x e y, ok? Fazendo isso agora, você vai fazer o seguinte, muito simples. Você vai pegar cada um desses aqui e jogar para uma linha, ok? Como assim? Aqui, ó. Você vai pegar uma matriz, construir ela e colocar, ó, os coeficientes de x e y vão ser o quê? 2 e 2, então vai vir aqui e ficar 2, 2. Os coeficientes desse aqui são 0 e 1, então vai ficar 0 e 1. É simples assim. Você vai pegar as coordenadas e vai transformar nas linhas da matriz. E aí, pô, bem tranquilo. Nada demais aqui. Só isso. Beleza. Então vamos lá. Sabendo como é que a gente acha já a matriz transformação, vamos pro próximo passo. Ah, você também pode chamar de x e y. Essa aqui é a coluna do x e essa aqui é a coluna do y. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer algumas manipulações algébricas para aprofundar essa definição. Lembra que eu falei? Um autovetor é um vetor associado a uma transformação dele nele mesmo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai escrever isso. Ó. Eu tenho que a transformação de um vetor vai dar ele multiplicado pelo lambda, ok? Se eu transformar isso em matriz, ó, eu sei que essa matriz aqui a gente acabou de descobrir como acha ela, então eu posso transformar isso num sistema de matriz. Isso é um vetor matricial, isso aqui é uma matriz transformação. E aqui, o que a gente faz? Se você quer escrever um escalar em matriz, você vai pegar o escalar e multiplicar ele por uma matriz em identidade, ok? Então aqui, por exemplo, eu tenho o meu alfa, o meu lambda.
que eu faço com esse lambda? Eu multiplico pela matriz identidade para achar o meu lambda correspondente em matrizes. O número 2, por exemplo, se eu quiser escrever ele em forma de matriz, eu vou escrever a identidade e multiplicar por 2. Ficar dessa maneira aqui. E aí eu consigo encontrar, né, o meu número associado àquela matriz. Beleza. Fazendo isso agora, o que a gente pode fazer? A gente pode diminuir dos dois lados lambda e identidade, beleza? Se a gente diminuir lambda e identidade multiplicado pelo vetor dos dois lados, ó, a gente vai diminuir desse lado aqui e diminuir desse lado aqui. Desse lado aqui, esses dois vão cortar, né? Então vai ficar a matriz nula. Beleza? A gente recebe a matriz nula. E do outro lado, a gente aplica aqui o sinal de negativo e fica dessa maneira, ok? Eu posso dizer que esse V está multiplicando todo mundo pela direita. Então eu posso colocar o V em evidência pela direita, ok? Então eu posso pegar esse V e jogar ele aqui para fora pela direita, lembra sempre disso. Ok, como o nosso vetor V é diferente de zero, isso é muito importante. Basicamente a gente sabe que esse vetor não é zero, ele não pode ser zero. Porque a gente está tentando achar uma coisa que leva no vetor nulo, mas o próprio vetor a gente quer generalizar, então ele não pode ser zero. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então a gente diz que isso aqui é igual a zero, ok? Se a gente tirar o det, se a gente aplicar o det dos dois lados, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar isso daqui, ok? E com isso daqui a gente pode definir o polinômio característico, ok? Isso aqui, o polinômio característico, ele vai ser definido como determinante da matriz transformação, que aqui está A, né? Menos lambda i. E é basicamente isso daqui, bem tranquilo. Até que o conceito é fácil, a gente só tem que entender agora como é que ele vai ser aplicado, ok? Então, autovetores são esses vetores que, transformados nele mesmo, por um alto valor, vão voltar neles mesmos. Basicamente, a raiz desse polinômio aqui, as raízes desse polinômio, são o quê? São os autovalores. Com os autovalores, a gente substitui de volta nessa fórmula aqui e a gente acha os autovetores, beleza? A gente vai ter o autovetor 1, o autovetor 2 e assim por diante, dependendo de quantos autovalores a gente tiver, ok? Então vamos lá. Vamos calcular então um autovetor e um autovalor. Vamos lá, a gente tem essa transformação aqui, t de x e y, ela vai me levar nesse cara e nesse cara, ok? Então, vamos nessa. Como que a gente calcula? Primeiro, 2, 1, então joga aqui 2, 1, 1, 2, 1, 2, beleza? Achamos nossa matriz transformação. Próximo passo, calcular o polinômio. Como a gente já viu, esse polinômio aqui, ele é definido por p de lambda igual a menos lambda i, beleza? Como a gente tem isso aqui, a gente vai literalmente escrever isso. Quem é o nosso A? Esse cara, menos lambda vezes identidade. E a identidade vai ser da mesma ordem que o A. Então, a ordem da identidade tem que ser igual à ordem da matriz transformação. Ok, sabendo disso, a gente aplica o lambda aqui dentro, multiplica ele, distribui lá dentro, vai ficar lambda, lambda, beleza? E se a gente diminuir essas duas matrizes, a gente chega nessa daqui. O det da 2 por 2 é basicamente multiplicar essa aqui negativo. Então a gente vai fazer isso. 2, 2, multiplica aqui, vai ficar ao quadrado, beleza? E menos 1. Multiplicando a gente vai ter 4 menos 4 lambda mais lambda ao quadrado, menos 1. Tirando esse 1 dali, mais 3. A gente pode separar isso aqui, vai ficar lambda menos 3, lambda menos 1. Então a gente acha esses valores aqui de autovetores, ok? De autovalores, perdão. E agora, qual é o próximo passo? A gente calculou o primeiro passo, certo? Que está aqui em cima. Basicamente, achar o determinante. E o segundo passo? O segundo passo é voltar nessa estrutura. Ó. A transformação do vetor vai ser lambda vezes o vetor. Então, vamos fazer exatamente isso. Ó, a transformação do meu vetor, ó, isso aqui é a matriz transformação, do vetor v, que é um vetor genérico xy, beleza? Essa transformação vai ser igual ao quê? Ao meu lambda vezes o próprio vetor. Nesse caso, lambda 1 é igual a 1, beleza? Como lambda 1 é igual a 1, então a gente vai ter isso daqui. Se a gente fizer tudo bonitinho aqui, multiplicar as matrizes, a gente chega nesse sistema daqui. Com esse sistema, a gente pode isolar o x aqui, diminuir x dos dois lados, diminuir y dos dois lados. A gente chega nesse sistema que y é igual a menos x, ok?
Beleza, y igual a menos x. A gente disse que o nosso vetor era igual a x, y, certo? Só que como y é igual a menos x, eu posso dizer que ele é x e menos x, ok? Simples assim, foi só o que eu fiz. Eu posso tirar esse x para fora, tranquilo? Se eu tirar esse x para fora, ele vai virar o quê? Vai virar x multiplicado por 1 e menos 1. E eu posso dizer que o espaço do meu V1, ele é gerado pelo quê? Pelo vetor 1 e menos 1. Qualquer vetor dessa forma aqui vai me gerar o quê? Vai me gerar o meu espaço do vetor, do autovetor. Então, esse aqui a gente pode dizer que são nossos autovetores. Qualquer x que eu colocar aqui vai me render um autovetor válido, ok? E para y2, para lambda 2, né? Mesmo processo, multiplica, chega nos sistemas, isola a variável, x igual a y, então a gente tem esse vetor xx, ou seja, o nosso espaço gerado é o 1, 1, ok? Muito bom esse aqui. Exemplo muito prático, explica bem o que está acontecendo. E basicamente a gente tem esse autovetor, que é o 1, 1, beleza? E a gente tem o 1 e menos 1. Como que a gente aplica isso daqui? Muito simples, né? Vamos lá. Como isso funciona? Eu defini aqui a mesma matriz, ok? A matriz transformação. Essa é a minha transformação linear. Eu defini, a gente acabou de definir, né? Esse aqui é o meu vetor. Esse aqui é o meu autovetor, ó, 1, 1. E esse aqui é o meu outro autovetor, 1 e menos 1, que a gente acabou de descobrir. Os nossos autovalores, ó, são 3 e menos 1, ok? Então, vamos lá. 3 e 1, né? Perdão. O que a gente vai fazer, então? A gente vai ver uma coisa bem interessante. O que acontece se eu aplicar a transformação aqui, ó? Eu tenho aqui o meu V3, eu vou chamar ele da transformação de V1. Opa! Achei ele multiplicado por um escalar. E esse aqui? Mesma coisa. Tá vendo? O que isso significa? Eu peguei o meu vetor 1, transformei ele e voltou a ser ele mesmo, só que multiplicado por um escalar. E o meu V4 realmente voltou a ser ele mesmo. Eu transformei ele e ele voltou nele mesmo. Ou seja, nessa transformação, esse cara e esse cara são os espaços geradores dos meus autovetores. Ou seja, esses autovetores aqui, ó, V1 e V2, esses dois caras, eles são transformados neles mesmos. Então, essa transformação está associada a esses dois autovetores aqui, entenderam? Ou seja, esse autovetor e esse autovetor aplicados a essa transformação vão voltar neles mesmos. E esses são os únicos vetores associados, ok? E o autovalor é 3, ou seja, no momento em que eu transformo ele nele mesmo, ele vai estar sempre com essa variável 3 aqui, ok? É isso que é um autovetor, esse valor fixo, essa multiplicação por um escalar que vai me render o próprio vetor. Então, esse processo aqui é a parte mais importante, você tem que sair desse xx aqui, isolar, e aí você acha o autovetor dentro dessa coordenada, ok? Esse é o processo de achar eles, basicamente, é bem simples. Então, vamos lá. Sabendo disso, vamos para aplicar um outro exemplo, né? Qual que é esse outro exemplo aqui? A gente tem o exemplo 2 agora. Bom, a gente recebe essa transformação aqui, e a gente quer descobrir quais são os autovetores e autovalores. Bom, primeiro, a gente vai pegar aqui o det, né? Vai fazer a matriz transformação menos lambda, processo padrão aqui, tranquilo, a gente chega nesse cara. O que acontece é que essa é uma matriz triangular superior, veja. E o det dela é simplesmente você multiplicar a sua diagonal principal, ok? Então, multiplicando a minha diagonal principal, eu chego nesse polinômio característico, que vai ser isso daqui, basicamente. Eu tenho lambda 1 igual a menos 1, né? Se eu fizer menos lambda menos 1 igual a 0, eu recebo que lambda é igual a menos 1. E eu tenho que lambda é igual a 3 duas vezes, né? Eu tenho lambda 2, lambda 3 igual a 3, por quê? Porque, basicamente, eu posso fazer aqui 3 menos lambda ao quadrado igual a 0. E aí a gente pode fazer basicamente o seguinte, né? A gente pode dizer que isso é 3 menos lambda vezes 3 menos lambda. Isso aqui é igual a 0. Agora, a gente vai calcular aqui, né? A gente vai voltar e vai calcular o autovetor. Mesmo processo, tranquilo.
fazendo aqui o mesmo processo, a gente chega... bom, a gente substitui aqui, né? Para lambda igual a menos 1, a gente vai receber esse sistema, que joga para esse sistema. A gente tem que x igual a z, e y é igual a menos 5 sobre 4z. Então, o nosso vetor original vai ficar dessa maneira aqui. Se eu isolar o z, eu recebo esse cara. Então, o espaço gerado por ele, o espaço gerado por esse vetor 1 vai ser esse cara aqui. Ou seja, esse aqui é o nosso autovetor. Ok? Então, o próximo. Lambda 2 igual a 3. Substituindo aqui, a gente chega aqui z igual a 0, z igual a 0 e z igual a 0. Ou seja, x é qualquer e y é qualquer. Ou seja, eu posso atribuir qualquer valor a x e y, que isso aqui vai ser um autovetor. Então, se eu vier aqui, eu posso escrever que o nosso segundo autovetor vai ser x, y e 0, já que z é igual a 0 sempre. Eu posso isolar esse x e esse y aqui, beleza? Isolando eles, eu chego em x, 1, 0, 0 e y, 0, 1, 0. Ou seja, se eu criar o espaço gerado por esses dois vetores aqui, eu vou receber o quê? Eu vou receber 1, 0, 0 e 0, 1, 0 como meu span, meu espaço gerador, ok? E aí, a gente percebe uma coisa bem peculiar aqui, né? A gente tem, para um autovetor, a gente tem esse cara aqui, um vetor de uma dimensão. E nesse aqui, quando eu gero o meu espaço, eu tenho duas dimensões. Eu tenho esse vetor e esse vetor associados àquele alto valor. Ou seja, essa transformação tem dois autovetores associados a ela que estão associados a só um alto valor. Ou seja, eu tenho esse alto valor, que é o 3, que é só um alto valor. E mesmo assim eu tenho dois vetores associados. Ou seja, eu tenho um alto valor e eu tenho dois autovetores associados a esse único alto valor, ok? Quando a gente entende isso, a gente discute, né, aqui o conceito de multiplicidade algébrica e multiplicidade geométrica. O que isso significa? A multiplicidade algébrica é a quantidade de vezes que um alto valor é raiz, ok? E a multiplicidade geométrica é a dimensão do espaço associado a esses autovetores, de um certo alto valor, ok? Basicamente, a gente agora fala disso, né? Como é que vai funcionar a multiplicidade algébrica? Por exemplo, no nosso exemplo 1, o que vai ser? A multiplicidade algébrica do meu número 1 vai ser o quê? O número 1 é raiz quantas vezes do nosso polinômio? Uma. Então, essa aqui é a multiplicidade algébrica dele. Perdão aqui, multiplicidade algébrica, ok? E a multiplicidade algébrica do nosso número 3 também é igual a 1, porque ele só é raiz uma vez do nosso polinômio característico. E a multiplicidade geométrica? A multiplicidade geométrica do nosso número 1 é o quê? Muito simples. Associado ao meu número 1, ao meu lambda 1, eu só tenho um vetor. Então, a dimensão é igual a 1. Então, a multiplicidade geométrica é 1. E a multiplicidade geométrica do meu número 3 também é igual a 1, porque eu tenho a dimensão igual a 1. Fica interessante aqui no exemplo 2. Por quê? No exemplo 2, a gente tem esse autovetor e esses dois autovetores que têm o mesmo valor. Bom, a multiplicidade algébrica do nosso menos 1, se a gente vier aqui no exemplo 2, a multiplicidade algébrica dele, do menos 1, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1, porque ele só é uma vez raiz do nosso polinômio. Então, a gente pode dizer isso. Porém, a multiplicidade algébrica do meu número 3 é quanto? É 2. Por quê? Porque o meu número 3 aqui, como vocês podem ver, ó, meu número 3, ele é a raiz desse e desse cara. Ele é a raiz duas vezes do nosso polinômio. Então, a gente diz que a multiplicidade algébrica dele é igual a 2. Já a multiplicidade geométrica do nosso número vai ser um pouquinho diferente. Se a gente vier aqui, o espaço gerado pelo nosso vetor menos 1, pelo nosso alto valor menos 1, é o quê? Ele tem dimensão igual a 1. Então, a gente pode dizer, beleza? Que a nossa multiplicidade geométrica é igual a 1. Porém, a multiplicidade geométrica do nosso número 3 vai ser o quê? Aqui as coisas ficam deveras interessantes. Nosso número 3 tem o quê? Tem dois vetores formando ele, ó. Eu tenho 1, 0, 0 e o 0, 1, 0. Então, quando eu calculo o meu autovetor associado ao número 3, eu acho um espaço
um espaço que tem a dimensão igual a 2, ou seja, ele é formado por dois vetores, esse espaço do meu autovetor. Então a multiplicidade geométrica é o quê? 2, ok? E o que eu quero que vocês entendam é exatamente isso. A multiplicidade geométrica não tem a ver com a quantidade de raízes, nem nada do tipo. Multiplicidade geométrica é única e exclusivamente a quantidade de vetores que eu tenho associados àquele alto valor. Então, relacionados ao meu número 3, eu tenho dois autovetores. Relacionados ao meu número menos 1, eu tenho só um autovetor. Logo, a multiplicidade geométrica do menos 1 é 1 e a do geométrica do 3 é 2, ok? E isso aqui é bem simples, tá, pessoal? Qualquer dúvida é só me mandar mensagem. Desculpa aí se eu cometi qualquer confusão, eu tô bem doente. Mas qualquer coisa, só chamar, beleza? Valeu!